Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bibliofinks. Bom, antes da gente começar o conteúdo do vídeo em si, se você puder, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, se achar interessante também comente, beleza? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer comentário aqui do gabarito preliminar das questões da prova do CRB1, né, o CRB da primeira região, prova aí que foi aplicada no último dia 25. Algumas pessoas me pediram para eu comentar algumas questões dessa prova, então é isso que a gente vai fazer hoje. Nesse vídeo de hoje, a gente vai comentar os blocos de questões que vão da questão 71 até a questão 80, tá? Eu tirei como base os documentos que foram publicados lá na banca do concurso, né, do site do Quadrix, tanto a prova quanto o gabarito estão publicados lá no site do Quadrix, beleza? Então vamos lá, eu vou transmitir aqui a minha tela para a gente começar a resolver aqui as questões, beleza? Então vamos lá. Bom, a questão 71, ela diz assim: a ciência da informação tem como etapas reunir documentos, classificá-los e difundir o material reunido. Bom, essa questão aqui, ela tá errada, né? Porque a questão, ela não fala, isso aqui não é escopo, né? Não são etapas da ciência da informação. Isso aqui tem a ver com a documentação. A FID, a Federação Internacional de Documentação, ela define a documentação como o processo de reunir, classificar e difundir documentos em todos os campos da atividade humana. Então a questão 71 está errada, o gabarito também foi dado como errado, concordem com o gabarito. Beleza? Questão número 72, ela diz assim: a ciência da informação é considerada como uma meta-ciência, uma vez que realiza pesquisas e desenvolve teorias sobre a produção documental de outras disciplinas. Essa questão aqui, ela é baseada num texto do professor Antônio Miranda, tá? Um concurso que tá para sair aí, que é o da PF. É muito provável que vai ter questões de biblioteconomia. Na prova da PF de 2004, que foi o último concurso aí para bibliotecário, caiu muitas questões da obra aí do professor Antônio Miranda. Esse professor, ele fala de uma forma um pouco mais filosófica, né, da ciência da informação, de uma forma um pouco mais profunda. Então é muito importante aí estudar esse tipo de texto também, que volta e meia, né, como vocês viram aí agora, último dia 25, caiu aqui, né, nessa questão. Então, voltando aqui para a tela, como a gente pode ver, essa questão ela tá certa, ela foi dada no gabarito preliminar como certo, e na minha visão também ela tá certa, né? Porque a ciência da informação, na verdade, ela é mesmo uma meta-ciência. Por que ela tem esse nome de meta-ciência, né? Porque ela estuda o fenômeno, né, dos registros do conhecimento de uma forma geral, né? A ciência da informação, ela estuda o fenômeno dos registros de conhecimentos e trabalha pelo aperfeiçoamento das formas de produção, armazenamento e uso do conhecimento registrado. Então, tudo que tem a ver com conhecimento registrado, com informação, a ciência da informação faz isso. E ela divide esse campo de estudo aí com outras disciplinas, como a filosofia da ciência, a linguística, né, a teoria do conhecimento. Outra importante autora, que é a Targino, ela também diz que a ciência da informação ela é uma meta-ciência ou supraciência. Então, quando você vê esses dois nomes, meta-ciência ou supraciência, são termos sinônimos, tá? Então, por que ela é considerada uma meta ou supraciência? Porque ela não lida com segmentos específicos da informação. Por exemplo, ela não lida só com informação jurídica, só com informação tecnológica. A ciência da informação, na verdade, ela lida com a meta-informação, ou seja, ela estuda a informação como um todo. Beleza? Então, por conta disso, essa questão está correta. Eu acho que o único ponto aqui que poderia causar um pouco de dúvida seria essa parte final, né? Porque diz que realiza pesquisas e desenvolve teorias sobre a produção documental de outras disciplinas, mas o próprio Antônio Miranda, né, ele fala que a ciência da informação ela atua, né? Ela atua ali no contexto do conhecimento registrado, estuda o conhecimento registrado, a informação como um todo, e utiliza, sim, técnicas de outras disciplinas. Então, na minha visão, eu também marcaria essa questão, certo? Eu concordo aí com o gabarito preliminar. Beleza? Vamos aqui para a questão 73.
Essa questão, deixa eu só subir um pouquinho, essa questão ela diz assim: em um sistema de informação, dados são sinais de eventos e atividades humanas rotineiras com pouco valor agregado. Bom, esse item, na minha visão, tá certo, né? No gabarito preliminar também foi dado como certo, porque os dados eles são registros, né, de algo que foi observado, de algo que foi medido, enfim, os dados eles são eventos, né? São esses resquícios de eventos, resquícios aí dessas atividades humanas que, por si só, eles não têm muito valor agregado, ou seja, os dados eles só adquirem um valor agregado ou só adquirem significado quando eles são analisados, né? E aí, quando ocorre isso, eles viram informação. Então, o dado por si só, ele só é mesmo esse registro, né, esse sinal de evento e atividade humana, e ele por si só, sem ter contexto, sem ter estudo em cima dele, ele tem pouco valor agregado, né? Pouco ou nenhum valor agregado. Então, a questão 73 tá certa por conta disso, beleza? Eu também concordo aí com o gabarito da banca. Bom, questão número 74, ela diz o seguinte: a epistemologia é um conjunto de conhecimentos com base exclusivamente na experiência, específico de um contexto e relacionado à sabedoria prática. Bom, na verdade, não é esse o significado de epistemologia, né? Epistemologia é o quê? É o estudo dos postulados, conclusões e métodos das diferentes disciplinas, dos diferentes ramos do saber. Então, a epistemologia ela estuda a ciência como um todo, né? O Murilo Bastos da Cunha, o professor Murilo Bastos, ele diz que a epistemologia é parte da lógica que se ocupa do estudo crítico das ciências com finalidade de determinar sua origem, lógica, seu valor e seu alcance. Então ele coloca como sinônimo aí de epistemologia a teoria do conhecimento. Então a gente pode ver que a epistemologia, ela estuda esse conjunto de conhecimentos, né, os ramos do saber científico como um todo. Então ela não se restringe só na experiência ou no contexto relacionado à sabedoria prática. É algo muito mais amplo do que isso. Então, por conta disso, o gabarito está errado e a banca também, o Quadrix, colocou também o gabarito como errado. Beleza? A questão 75, ela diz que a catalogação cooperativa internacional é uma recomendação constante da quarta lei da biblioteconomia. Bom, a quarta lei da biblioteconomia, o enunciado dela é poupe o tempo do leitor, né? E no livro das 5 leis da biblioteconomia, o Ranganatha e também outros autores que depois fazem a interpretação dessas 5 leis, né, seja em outros livros ou outros artigos, eles também falando dessa quarta lei da biblioteconomia, eles dizem que poupar o tempo do leitor traz como corolário, né, traz também como derivação poupar o tempo da equipe. Então, esses esforços de catalogação cooperativa, eles poupam o tempo da equipe. Por quê? Porque várias bibliotecas realizam a catalogação, elas compartilham os registros bibliográficos, então isso poupa, sim, o tempo da equipe. Então, poupar o tempo do leitor também significa poupar o tempo da equipe. Dessa forma, o enunciado está certo, porque isso é uma derivação mesmo, né? A catalogação cooperativa internacional é uma derivação aí da quarta lei da biblioteconomia. Beleza? Então, a gente já chegou aqui na metade, né? Fizemos aí as questões 71 a 75, beleza? Caso você tenha interesse em ver mais detalhes sobre os meus cursos ou sobre as mentorias, seja individual ou em grupo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo links com informações sobre o curso e sobre as mentorias, beleza? E aí você pode entrar em maiores detalhes comigo, vou deixar também as redes sociais, e-mail, enfim. Aí você escolhe a forma aí que fica melhor para você entrar em contato comigo, beleza? Então vamos continuar aqui, vamos analisar agora as questões 76 a 80, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador novamente. A questão 76, colocar ela aqui de azul, ela diz o seguinte: o coeficiente de precisão mede o quanto um item encontrado em uma base de dados é pertinente para o usuário que solicitou uma pesquisa. Bom, quando a gente fala aqui do termo pertinente, a gente fala de pertinência, pertinência tem a ver com relevância, tem a ver com revocação. Então, essa questão ela está errada, porque ela fala sobre o coeficiente aqui de revocação, tá? Não é coeficiente de precisão. Revocação é a capacidade do sistema em recuperar documentos úteis, portanto,
A ênfase do coeficiente de revocação está na própria revocação, na pertinência, nos itens úteis, e a precisão é a capacidade do sistema em evitar documentos inúteis, evitar lixo. Então, a questão, ela deu ênfase aqui pra gente, a questão ela deu ênfase aqui na revocação, ou seja, quando o usuário ele quer saber ali o que é pertinente, ele está dando ênfase na revocação, tá? Então não está dando ênfase na precisão. Por conta disso, o item 76 está errado. Item 77, ele diz assim: as consultas que não conseguem ser atendidas pelo bibliotecário de referência são chamadas de consultas residuais e devem ser apontadas na estatística de não atendimento do setor de referência. Bom, na minha visão, esse item aqui está errado, a banca também considerou errado, né? Por quê? Lógico que consultas que não conseguem ser atendidas, é interessante sim apontar isso na estatística, né, de não atendimento do setor de referência, isso ajuda a melhorar o trabalho, só que isso não é a definição de consulta residual. Quando a gente lê o livro do Grogan, A Prática do Serviço de Referência, ele traz o exemplo ali de vários tipos de consultas, né? Nós temos as consultas de localização de fatos, de localização de material, de autor-título, temos as próprias consultas residuais, né, que são mencionadas aqui na questão, temos também as questões irrespondíveis e as consultas de pesquisa. Então, as consultas que o bibliotecário ele não consegue atender, na minha visão, ou vão ser consultas, questões irrespondíveis, ou então consultas de pesquisa. As questões irrespondíveis são aquelas questões para as quais a gente não consegue dar uma resposta, né? Seja porque elas têm uma impossibilidade lógica de resposta, ou então porque são informações protegidas por segredo comercial. Por exemplo, né, o Grogan traz lá um exemplo de questão irrespondível. Qual é a fórmula da Coca-Cola? A gente não sabe, né? Porque isso é uma informação escondida por segredo comercial, não é amplamente divulgada, então não tem como saber. E nós temos também o outro exemplo que eu falei de questão que não dá para ser respondida pelo bibliotecário, são as consultas de pesquisa. O que significa isso? Significa que o usuário ele vai pesquisar sobre uma informação, só que depois de uma busca totalmente exaustiva, o usuário chegou na fronteira ali do conhecimento. Ou seja, para ele ter uma resposta sobre aquela dúvida que ele tem, ele vai ter que fazer uma pesquisa mesmo, ele vai ter que utilizar o método científico. Então, ou é questão irrespondível ou consulta de pesquisa, que é o caso aqui da questão 77, tá? As consultas residuais, elas são questões que não se enquadram em nenhuma das outras categorias, ou seja, o que não tem categoria é consulta residual. O Grogan, ele fala que esse tipo de questão não possui uma resposta correta, ou seja, a gente pode dar uma resposta, mas é mais baseado na estimativa, enfim, em aproximações lógicas. Aí o exemplo de dúvida que ele dá é o seguinte, é um tipo de questão residual. Como Jesus usava o cabelo? Esse é um tipo de questão residual. Ou seja, a gente não consegue dar uma resposta correta para essa questão. No máximo que a gente consegue fazer é o quê? É a gente analisar o contexto histórico daquela época, ver Jesus era judeu, então ver como é que os judeus daquela época usavam o cabelo e dar uma resposta aproximada sobre isso. Beleza? Então, questão 77 errada, a banca também considerou errado, então para mim a banca acertou. Questão 78, bem tranquila, né? Ela fala que são considerados como serviços prestados pelo setor de referência de bibliotecas a comutação, o acesso à base de dados e os cursos de orientação. Questão certa, né? Bem tranquila. Esses serviços mesmo, tradicionalmente, eles são prestados pelo setor de referência. São serviços ali que possibilitam a ampliação, ampliam, né, na verdade, a possibilidade de consulta e de uso da biblioteca pelos usuários, né? Então, bem tranquilo aqui, questão certa. A questão 79, ela diz assim, na elaboração do questionário para aplicação em estudos de usuários, são utilizadas as seguintes escalas de avaliação, nominal, ordinal, intervalar e de relação. Bom, na verdade, essa questão ela foi dada como certa, né? Eu só estou na dúvida quanto a essa última escala aqui de relação, porque o que eu sempre vejo na literatura é a denominada escala de razão. Eu não vejo o nome de relação. Aí eu não sei se a banca
vai considerar isso como sinônimo, né? Então eu daria essa questão como dúvida, mas essas escalas, sim, normalmente elas são utilizadas ali nos estudos de usuários, né? Essas escalas, o questionário ele é um método de coleta de dados que essencialmente ele é composto ali de dados quantitativos, né? Ele, claro, pode ter outros tipos de dados, mas essencialmente são dados quantitativos, e essas escalas elas abordam características dos dados quantitativos. Por exemplo, a escala nominal, na escala nominal nós classificamos os sujeitos das pesquisas conforme eles pertençam ao grupo ou a outro. Por exemplo, um tipo de dado de escala nominal é o estado civil. Nós temos o estado civil de casado ou solteiro, por exemplo. Então, ou o indivíduo ele pertence a um tipo de grupo ou a outro, beleza? A escala ordinal, como o próprio nome já diz, ela ordena os sujeitos do estudo conforme uma ordem que eles ocupam, né? Essa ordem pode ser a ordem de chegada, uma ordem de preferência, né? Então temos lá o primeiro, segundo, terceiro. Os dados possuem essa característica e são ordenados dessa forma. Na escala de intervalo, ou também chamada de escala intervalar, os valores numéricos atribuídos aos indivíduos, eles pertencem a um intervalo. Então, são dados que a gente pode analisar, por exemplo, para grau de satisfação de produtos e serviços, para faixas salariais. A gente arbitrariamente define um valor, um intervalo de valor que o indivíduo se classificou dentro de um intervalo ou de outro, beleza? E essa que eu estou na dúvida, que eu sempre vejo a escala de razão, não de relação, né? Esse nome eu nunca vi, então é algo que tem que se pesquisar para ver se são termos sinônimos. Na escala de razão, essa escala é uma escala que possui zero absoluto, ou seja, ela possui números que não vão chegar nem próximo do zero e nem ter valores negativos. São, por exemplo, medidas ali como idade, peso, altura, ou seja, são medidas que dificilmente vão chegar próximo do nível zero, beleza? Então, só por conta dessa último nível de escala aqui, né, de relação, que eu nunca vi, eu só vejo escala de razão, eu teria dúvida, mas a questão foi dada ali no gabarito preliminar como certa, tá? E a questão 80 diz que em um estudo de usuários cujo método seja a pesquisa exploratória, são utilizadas perguntas fechadas no questionário a ser aplicado. Bom, nós temos basicamente ali dois tipos de pesquisa, né? Quando a gente utiliza o estudo de usuários, nós temos a pesquisa descritiva e a pesquisa exploratória. A pesquisa descritiva é uma pesquisa mais conclusiva, né? A gente já consegue coletar informações quantificáveis, a gente faz deduções estatísticas, né? Então, o método de pesquisa descritiva utiliza perguntas fechadas. A pesquisa exploratória não, ela é o contrário. A pesquisa exploratória, ela utiliza perguntas mais abertas. A pesquisa exploratória é para a gente descobrir ideias, insights, ou seja, é algo que a gente desconhece e a gente vai testar uma hipótese, começar a fazer aquelas primeiras hipóteses. Então a gente usa um método exploratório, né? Então ela define, por exemplo, melhor os problemas ali da organização, áreas que a gente pode explorar mais. Então, nesse caso, a gente usa perguntas mais abertas, né? Perguntas em que o usuário ele tem mais liberdade de falar e expor as suas ideias. Então, por conta disso, a questão está errada, porque na verdade é a pesquisa descritiva que utiliza perguntas fechadas. A pesquisa exploratória utiliza perguntas abertas. Beleza? Então, com isso, nós fechamos aqui esse vídeo de hoje, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, comente e amanhã eu venho com análises aí de outros blocos de questões, beleza? Então, muito obrigado aí por me assistir até aqui e bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.